Graça e paz. Hoje, dia 30 de agosto de 2022, terça-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Lucas, capítulo 24, verso 39, diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O título hoje da nossa meditação é Sem Medo da Morte. Mais que 500 testemunhas oculares viram o Cristo ressurreto. Elas o viram fisicamente. Quando apareceu aos discípulos, ele lhes garantiu: sou eu mesmo. Os discípulos que estavam a caminho de Emaús não viram nada de extraordinário em seu corpo. Os pés tocavam o chão, as mãos tocavam o pão. Pensaram se tratar de um peregrino até que os olhos deles foram abertos. Os discípulos viram Jesus cozinhando um peixe na praia. O Cristo ressurreto realizou atos físicos em um corpo físico. Jesus experimentou uma ressurreição física e factual. E aqui está. Porque ele o fez, nós também o faremos. Em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A morte não deve ser temida. O seu último momento não é o pior. 500 testemunhas deixaram um testemunho ainda retumbante. É seguro morrer. Jesus amoroso, agradecemos pela morte não ser algo que precisamos temer. Tua ressurreição é um testemunho de que também ressuscitaremos um dia para viver contigo para sempre. Morte. Quantas pessoas, inclusive eu e você, em algum momento de nossas vidas tememos a morte. Eu digo a você que realmente eu tinha muito medo da morte. Receio até de ir a um velório. Mas depois que eu conheci verdadeiramente o sentido da vida, creio que a morte, além de ser um mistério, é uma passagem. O que existe do outro lado depende muito daquilo que eu pratiquei aqui. A palavra de Deus diz que aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador tem a vida e vida eterna. Assim eu tenho convicção de que a morte é para o melhor. O corpo perece, como a própria palavra de Deus diz que o nosso corpo voltará ao pó e o nosso espírito voltará a Deus. Não devemos temer a morte. Se estamos com Cristo, devemos glorificá-lo. Pense nisso, medite nisso, viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.